e a oleobesidade como fator de risco para a Covid. Muito obrigada, Patrícia, agradecemos muito a sua gentileza de dar essa aula e fazer a gente discutir sobre o assunto, que, como a doutora Mariana falou, um assunto muito relevante para a gente, né? Imagina, eu que agradeço, até em nome da Camila e da companhia, a oportunidade de falar sobre esse tema que é realmente bem relevante frente ao contexto que nós estamos vivenciando hoje. Só queria que alguém confirmasse para mim se a minha tela já aparece para vocês, se está tudo ok, se vocês me escutam Sim, bem. Patrícia, a gente te Então, tá ouve bom, e vê seus slides perfeitamente. combinado. Então, vamos conversar hoje um pouquinho sobre a obesidade como um fator de risco para o Covid-19, que vem sido bem fomentado até nas mídias, né, na televisão, e vamos tentar entender um pouquinho do impacto da obesidade frente a esse cenário do Covid-19. Então, quando a gente pensa em Covid, a gente precisa entender que é uma doença originária aí do coronavírus, uma doença infecciosa transmitida pelas gotículas, então através de espirro, tosse, ou até mesmo essas secreções nas mãos e superfícies, e que traz sintomas distintos, desde sintomas leves como a tosse, a febre, uma dificuldade para respirar, até quadros mais intensos de sepsis e insuficiências respiratórias, necessitando de cuidado de terapia intensiva e ventilação mecânica. O primeiro caso, ele foi reportado à Organização Mundial da Saúde no dia 31 de dezembro, pela China. E quando a gente pega os dados mundiais, a gente já tem mais de 19 milhões de casos reportados. Eu trouxe alguns dados do Brasil, do dia 9, então a gente tem mais de 3 bilhões de casos confirmados e mais de 100 mil óbitos no Brasil. Quando a gente pega os dados do Ministério da Saúde, ele não faz realmente a distinção por faixa etária, que seria até para nós interessante entender como foi o impacto no nosso país, mas a gente não tem realmente essa estratificação. Mas o que a gente observa pela literatura é que, em geral, os homens são mais impactados do que as mulheres, até em questão de faixa etária, mesmo nos adultos, nas crianças e nos idosos, e algumas questões foram levantadas frente a esse impacto, mas que nós vamos discutir mais adiante. Quando a gente pega dados em pediatria, a gente tem uma incidência que varia entre 3% e 5%, dependendo do país. Então, eu trouxe nessa tabela dados dos Estados Unidos e da China, mas a gente também observa uma maior incidência no gênero masculino, com a idade média aí em torno de 11 anos, e os sintomas, em geral, são mais brandos nas crianças do que nos indivíduos adultos e nos idosos, e com uma taxa de mortalidade também menor. E a literatura traz algumas hipóteses dessa questão, né, de por que a faixa das crianças tem um impacto diferenciado frente ao Covid, e algumas questões são levantadas, como o isolamento que foi feito, fechando as escolas, e essas crianças ficaram mais restritas ao convívio familiar, mas que as crianças também têm menos comorbidades do que os indivíduos adultos e os idosos, tem uma regeneração pulmonar também mais efetiva, uma menor expressão da enzima conversora de angiotensina, que nós vamos falar também do impacto dela mais adiante, e uma imunidade mais treinada, até pela exposição a vírus e bactérias e a vacina, e que isso tudo associado traria um menor impacto frente à expressão do Covid. E, entrando mais na seara do tema que nós vamos abordar hoje, que é a obesidade associada ao Covid, a gente tem dados na literatura que mostram realmente, para os casos mais graves, um maior impacto de indivíduos que estão sobrepeso ou obesos. Quando a gente pega os dados dos Estados Unidos, eles falam já em indivíduos que têm um IMC maior do que 30, né, ou seja, já são indivíduos obesos, eles têm 1,8 vezes maior risco de estarem em terapia intensiva. E conforme
esse IMC vai aumentando, ou seja, essa relação do peso dividido pela estatura ao quadrado, maior ainda o risco de gravidade frente ao COVID. A gente sabe que a incidência da obesidade nos Estados Unidos é um problema grave e que se tem realmente grandes obesos no país, é uma característica, e que isso está muito relacionado à gravidade do COVID que foi manifestada nesses indivíduos. Quando a gente pega outros países, como o Reino Unido, a França e a China, a gente também nota uma associação importante entre a gravidade da doença e os indivíduos obesos. Então, no Reino Unido, 38% dos indivíduos que estiveram em terapia intensiva eram indivíduos obesos. Na França, 76% dos indivíduos em terapia intensiva também estavam acima do peso ideal, com sobrepeso ou obesidade, e na China a gente observa também um risco 3 vezes maior de ter uma gravidade de doença mais severa nos indivíduos que estão acima do peso, apesar de na China a gente ter realmente uma incidência de obesidade menor, por um exemplo, do que os Estados Unidos. A obesidade é uma doença que vem trazendo várias preocupações por todo o mundo. A gente já pode considerar uma epidemia a obesidade, e quando a gente vai observar os dados mundiais, a gente precisa realmente refletir frente a esse cenário. Nós já temos mais de 1,9 bilhões de adultos sobrepesos no mundo, e esse relato de 2015, então dados mais atuais provavelmente trazem um cenário ainda mais preocupante. Já são mais de 650 milhões de indivíduos obesos, e quando a gente entra na seara da obesidade infantil, crianças com menos de 5 anos já são mais de 41 milhões. E entre os 5 e os 19 anos, mais de 340 milhões. Então, os dados trazem realmente bastante preocupação frente a esta doença. E quando a gente pega os gráficos da evolução da década de 1980 para cá, a gente nota que vem num crescente em ambos os gêneros, tanto as mulheres quanto homens, mas em geral o público feminino ele é mais acometido pela obesidade, então tem realmente um crescente maior entre as mulheres do que entre os homens, mas isso até por questões metabólicas a gente entende que pode ter um impacto. Quando observamos diferentes regiões do mundo, as Américas são onde a obesidade cresce mais, e a gente não pode esquecer que estamos aí inseridos nesse contexto, ou seja, nós estamos na região do mundo onde a obesidade mais cresce, e cresce em todas as faixas etárias, então é realmente uma epidemia, e ela muitas vezes é uma epidemia silenciosa no início da vida, e a gente precisa entender que muitas vezes o start para o início da obesidade, ele vai ser feito ainda na infância. Por quê? Porque isso vai depender de como é o ambiente para o início dessa alimentação, para a introdução alimentar, como essa criança começa a replicar os hábitos alimentares da família, e se esse ambiente for obesogênico, que essa criança vai replicar essa questão e tende a desenvolver essas características, que isso vai ter impacto no número de células adiposas e no tamanho dessas células adiposas, e que uma vez instalado um numérico, ele não é revertido, ou seja, essas células, ainda que elas diminuam de tamanho, elas vão continuar existindo no indivíduo, o que torna ainda mais desafiador tratar a obesidade. E que a gente precisa entender que cuidar até da microbiota intestinal desta criança é fundamental para a prevenção da obesidade. Por quê? Porque os estudos vêm relacionando a microbiota saudável, uma microbiota com prevalência de colonização pelas bifidobactérias, com a sinalização de eixo intestino-cérebro, ou seja, realmente a regulação hormonal, como já vem sendo estudado, que um intestino mais saudável, ele emite sinalização para a produção de grelina, que é o hormônio da saciedade, de uma forma mais efetiva, ou seja, tem uma comunicação melhor desse corpo, até para que a ingestão alimentar seja mais adequada em termos de quantidade. E
todos esses componentes associados, eles vão startar o que a gente chama hoje de epigenética, ou seja, todo esse ambiente, essa alimentação, se essa criança tiver maus hábitos desde então, isso pode desencadear uma manifestação de algum gene que eventualmente essa criança carregue, que predispõe a ele a ser um indivíduo obeso ou de ter o sobrepeso. E uma vez expressa essa característica genética, mais uma vez a gente não consegue mais reverter essa sinalização. Isso é epigenética, na verdade, é todo esse ambiente, como esse ambiente vai sinalizar e utilizar as ferramentas que a gente tem no nosso material genético, porque antigamente a gente pensava que o nosso material genético ele era decisivo no que a gente vai ter realmente como expressão de saúde ou doença, e na verdade hoje a gente já sabe que esse ambiente também vai startar através da epigenética, como vai ser essa manifestação da nossa carga genética. E a obesidade, ela é uma doença, e ela é uma doença com uma característica pró-inflamatória. Então, o tecido adiposo, ele tem diversas funções, desde sinalização hormonal para o controle de fome e saciedade, através de leptina, da apelina, faz regulação do metabolismo insulinogênico e da parte metabólica dos carboidratos, mas que ele também faz sinalizações de diversas citocinas com características pró-inflamatórias. Então, que isso é uma questão que a gente precisa entender, que o obeso, ainda que ele não tenha doenças associadas, ou seja, ele não tem nenhuma outra comorbidade, como diabetes, a hipertensão ou a dislipidemia, ainda assim, ele é um indivíduo inflamado, né, porque a obesidade, ela é efetivamente uma doença que vai alterar alguns processos no nosso organismo. E aí, para a gente correlacionar o impacto da obesidade no sistema imunológico do indivíduo obeso, a gente precisa entender como é feita essa sinalização a partir do tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele faz aí algumas sinalizações, e no indivíduo obeso, ele vai acabar aumentando a expressão de leptina e reduzindo a adiponectina. E tudo isso vai favorecer, na verdade, uma contribuição para essa imunidade celular e humoral desse indivíduo, estimulando a diferenciação de monócitos em macrófagos, e esses macrófagos, por si só, podem gerar uma expressão pró-inflamatória, que, consequentemente, vai gerar uma resistência à insulina e vai envolver todo esse processo metabólico dos lipídios e dos carboidratos, e gera um processo inflamatório e em cascata, né, que isso vai realmente se retroalimentando. Então, a gente costuma falar que o obeso, ele é um indivíduo pró-inflamado e que isso traz consequências para a imunidade. E já existem relatos na literatura sobre essa associação, até com relação a vírus, né, porque o tema hoje é falar de Covid. Quando a gente pega dados de H1N1, que foi também, nos anos anteriores, uma questão de preocupação, os indivíduos que estavam obesos ou com sobrepeso e foram vacinados frente ao H1N1, eles tiveram uma resposta vacinal mais tardia, e também após um ano houve um declínio na produção de anticorpo. Então, a gente observa que existe realmente o impacto desse processo inflamatório frente à resposta imunológica do indivíduo que está acima do peso. Então, que realmente tem uma correlação positiva. Então, quando a gente pega para entender a diferença entre o tecido adiposo e a expressão do tecido adiposo de um indivíduo eutrófico frente ao tecido adiposo de um indivíduo que tem aí um maior numérico de células adiposas e um maior tamanho dessas células adiposas, a gente vê que existe uma conversão, principalmente da expressão de macrófagos. Por quê? Porque o indivíduo eutrófico, em geral, ele vai sinalizar mais macrófagos do tipo 2, que tem uma ação anti-inflamatória. No indivíduo obeso, existe uma modificação dessa expressão de TH2 para TH1 e de macrófago M2 para macrófago M1, que tem uma característica
pró-inflamatória. Então, o macrófago tipo 1, ele vai realmente promover a ativação de sinalização de várias cascatas inflamatórias, como, por exemplo, através de TNF-alfa e de L6. Então, realmente, esse indivíduo obeso, ele tem um processo pró-inflamatório associado muito à hiperplasia e à hipertrofia do tecido adiposo. E aí vamos entender, porque a gente já observou que a obesidade é uma epidemia, que ela vem aumentando, que existe uma correlação positiva entre a obesidade e um prejuízo no sistema imunológico, e como a gente entra na seara de Covid, para fazer realmente os links nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. A literatura traz que o Covid, ele acessa o corpo humano através da sua ligação, né, dessa proteína S do vírus, que vem representada na figura em roxo, junto à enzima conversora de angiotensina, que eu trouxe aqui em inglês, a gente vai falar que ela é a ACE2. Então, o vírus, ele se liga através dessa estrutura para realmente conseguir invadir o organismo. E a ACE2, ela está bastante presente em alguns tecidos do nosso corpo, como na musculatura lisa, nas células endoteliais e no próprio tecido adiposo. E aí a gente começa a fazer realmente a correlação do vírus, do coronavírus e realmente a obesidade. Então, quando a gente pega aqui uma figura para nos mostrar o ingresso do vírus no citoplasma do indivíduo, a gente tem aqui o coronavírus, ele se ligando à estrutura de ACE2, com auxílio de TMPRSS, que vão permitir o vírus fazer realmente o ingresso no citoplasma da nossa célula. E uma vez feito esse ingresso, ele vai startar algumas sinalizações e até modificações da Angio 2 para Angio 1, e isso vai modificar realmente, aumentando aí a síndrome de ativação de macrófagos e a sinalização também de ADM17 para conversão e ativação de TNF-alfa, e tudo isso vai gerar uma série de citocinas pró-inflamatórias como resposta a essa invasão do vírus COVID ao organismo. Então, a gente acaba associando o indivíduo que já é pró-inflamado com uma doença que tem uma característica inflamatória importante, e a gente vê que isso junto, né, ou seja, o indivíduo com COVID e obesidade, ele vai startar uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias que estão mais exacerbadas nesses indivíduos, com índices mensuráveis através do PCR. Mas não é apenas essa associação que a gente tem das questões pró-inflamatórias. A gente viu também que vai impactar na resposta imunológica do indivíduo obeso, que ela também está prejudicada, mas existe um papel importante do tecido adiposo como reservatório de COVID. Então, o vírus, ele vai entrar via sistema respiratório, ele vai invadir e infectar as vias respiratórias superiores e o pulmão, mas, como eu mencionei, que ele se liga através da ACE2 em diferentes tecidos do corpo, ele consegue fazer uma ação extracelular e vai atingir órgãos como o coração, o rim e até mesmo o tecido adiposo. Por quê? Porque esses tecidos, ele tem uma alta expressão dessa enzima que faz realmente que permite a entrada do organismo nesses sistemas. E isso gera uma cascata imunológica pró-inflamatória, e o tecido adiposo passa a ser realmente um reservatório do vírus. Por isso, o indivíduo obeso, ele tem uma duração do vírus no organismo maior e uma doença mais grave, porque efetivamente ele tem um numérico de vírus, uma carga viral mais intensa, por conta do numérico realmente de células adiposas. O indivíduo obeso, ele tem um tecido adiposo mais amplo, um maior numérico de células adiposas, que serve, consequentemente, para realmente de reservatório para esse vírus, e aí essa doença acaba se intensificando e se prolongando em termos de expressão de COVID.
Quando a gente traz isso para a pediatria, né, o Dr. Carlos Nogueira publicou recentemente um estudo falando dos impactos disso também em pediatria. Então, quais são os principais impactos do COVID na criança que tem realmente um sobrepeso ou obesidade e qual vai ser realmente a relação frente aos sistemas? Os três principais impactos eu deixei aqui em vermelho, que é frente ao sistema cardiovascular, fazendo uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, e intensificando essa resistência à insulina, que em geral a pessoa com excesso de peso já tem. Existe uma inflamação subclínica e essa tempestade de citocinas, como nós estamos falando, e um estado prejudicado imunológico por conta de todo esse processo inflamatório. Mas nós temos outros impactos, como uma alteração na coagulação, aumentando a coagulação desses indivíduos e podendo ser associado a um quadro de trombose nesse indivíduo com COVID e obeso. Existe uma resistência à insulina, não só movida pela obesidade, mas o vírus também faz uma redução da expressão de fosfonoitidil, e isso acaba prejudicando realmente a ação anti-inflamatória que nós temos e o rompimento das células beta-pancreáticas que produzem a insulina, uma alteração no sistema renal que pode ser comprometido por conta dessa resistência à insulina e pode gerar uma fibrose renal, o sistema respiratório que fica acometido por esse vírus, e o próprio excesso de peso já traz mais desafios para o sistema respiratório por conta realmente do peso que esse organismo precisa romper para respirar, e já temos até associação do vírus à disbiose. Então, uma microbiota intestinal, mais uma vez, aí tendo um papel presente nos quadros de COVID. E quando a gente entra nessas questões da literatura e vai entender a relação do COVID até frente à microbiota, existe uma ação que ela vamos dizer assim, tanto do intestino disbiótico para favorecer uma resposta imunológica prejudicada, né? Então, o indivíduo que tem uma disbiose intestinal, ou seja, que tem um intestino mal colonizado, ele acaba tendo uma ação de sistema imunológico, e em especial das células dendríticas, dos macrófagos e dos linfonodos, que tem um papel de identificar os antígenos, ele está prejudicado. Então, a resposta do sistema imunológico ao vírus, ela também é prejudicada, e isso favorece a mobilização do COVID. Mas o contrário também existe, de um indivíduo ele adquirir o COVID, né, dele pegar a doença, e o vírus, ele também acaba invadindo as células intestinais e provocando um desequilíbrio que pode desencadear uma disbiose. Então, existe esses dois movimentos, tanto para a disbiose realmente favorecer o ingresso do vírus, quanto do vírus gerar essa disbiose, e tudo isso vai virando um ciclo em termos de imunidade que prejudica a recuperação do indivíduo. E existe, né, obviamente, uma tendência da gente refletir sobre a qualidade da alimentação do indivíduo que está acima do peso e o impacto dessa alimentação frente à saúde intestinal. Então, muitas vezes, uma alimentação inadequada, rica em gorduras, rica em alimentos processados, em açúcar, ela vai ter um prejuízo na microbiota intestinal e tende a ter um quadro de disbiose. Então, a gente vê que existe uma relação importante frente a todas essas questões. E isso a gente observa muito no que vem sendo trabalhado na literatura de eixo intestino-pulmão, do papel do intestino frente ao sistema imunológico e a prevenção de doenças respiratórias, e que isso já realmente vem mostrando resultados. Esse estudo fala do vírus influenza, mas eu acho que muito do COVID a gente associou ao influenza até por serem vírus, e a gente tentar entender como o organismo respondeu naquele momento que nós estudávamos o H1N1 e que também era uma questão
questão de muita preocupação e novidade, e que hoje a gente pega um pouco dessa experiência frente ao influenza para entender o COVID. Então, como eu mencionei, o indivíduo que tem a disbiose, ele vai ter uma identificação desses antígenos virais, no caso do COVID, prejudicado, que permite realmente a instalação da doença, mas o próprio COVID que faz realmente acesso a essa microbiota e realmente gera um desequilíbrio e pode instalar em um quadro de disbiose. E essa alteração do vírus no trato gastrointestinal também explica o porquê algumas pessoas têm diarreias como manifestações clínicas do COVID, porque ele vai se ligar realmente, o intestino também tem a ACE2, e esse vírus ele pode invadir o tecido, o epitélio, né, intestinal, e desencadear um quadro de diarreia. Mas a gente observou que a maioria dos estudos que falam de obesidade e COVID correlaciona e classifica o indivíduo obeso através do IMC, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas alguns questionamentos ainda ficaram, porque se a gente for observar, quando a gente falou de obesidade como uma epidemia, as mulheres são mais obesas do que os homens por dados estatísticos, mas o COVID ele tem a sua ação mais presente, o maior registro de casos em homens. E talvez a gente consiga entender o porquê isso acontece através do... Oi? Desculpa te interromper. Imagina. A aula desapareceu, ela saiu. A apresentação. Caiu? Uhum. Peraí, eu vou interromper e vou retornar. Desculpa te interromper, só para a gente não imagina, não tem problema. Vou voltar aqui, gente. Agora você está vendo a gente, não tá, Patrícia? Tô vendo, então, sim. Não é para ver a gente mesmo. Voltou, gente, deu certo? Só precisa colocar no modo apresentação. Isso, aí. Isso. Vou aproveitar e beber uma aguinha. Então, como eu estava falando, alguns questionamentos ainda ficaram, porque se a obesidade ela está mais presente nas mulheres, e é um fator de risco importante para o COVID, o porquê que a gente vê um maior número de casos e de gravidades em homens. E eu acho interessante esse estudo da doutora Antônia, para a gente fazer realmente tentar compreender o porquê isso ocorre. E ela foi avaliar não só a obesidade em si, mas como essa gordura estava no organismo. Então, ela foi ver quantidade de gordura visceral nos indivíduos que tinham uma maior gravidade de COVID. E aí ela trouxe dados muito interessantes. Então, temos aí diversos gráficos para a gente entender. Ela estratificou por faixa etária, então os indivíduos que têm mais de 65 anos têm um IMC maior do que os indivíduos que têm menos de 65 anos. A gente nota um IMC maior em mulheres realmente do que em homens, mas quando a gente vai observar circunferência abdominal e gordura visceral, os homens têm uma maior quantidade de gordura visceral e uma maior circunferência abdominal, que também é um dado antropométrico que reflete gordura visceral maior, ou seja, apesar de as mulheres serem mais obesas, em geral a gordura na mulher, ela fica depositada em quadril, glúteo, coxas, a mulher não tem essa característica tão expressiva de gordura abdominal, de gordura visceral, é uma composição corporal um pouco diferente, ainda que os indivíduos estejam obesos. E quando a doutora Antônia foi observar a questão da relação da circunferência abdominal frente aos pacientes que estavam em terapia intensiva, ou seja, os casos mais graves de COVID, ela encontrou uma associação positiva, ou seja, os indivíduos que têm uma maior circunferência abdominal e que efetivamente, através de tomografia, ela encontrou uma maior quantidade de gordura visceral, eram os indivíduos que estavam mais graves em UTI e que também precisaram de ventilação mecânica. Então, a gente observa realmente uma confirmação de que não só a obesidade
em si ela é uma questão para o COVID, mas que essa gordura visceral, que aumenta a resistência à insulina, que está mais associada ao processo inflamatório em si do organismo, e que, por consequência, reduz realmente a resposta imunológica do indivíduo, tem um papel fundamental na gravidade do COVID. E talvez isso esclareça o porquê homens têm uma gravidade de COVID maior numérico de casos do que mulheres, porque o homem realmente ele tem uma tendência a desenvolver essa gordura visceral e uma circunferência abdominal maior do que a mulher. Então, isso é mais um motivo aí para refletirmos frente a essa questão, e a preocupação, novamente, da obesidade por si só. E aí, algumas questões podem ser levantadas, e como a gente pode melhorar esse cenário, né, Patrícia? Afinal, a gente já tem aí a pandemia instalada do COVID, já temos a epidemia da obesidade nesse cenário. Como nós podemos contribuir para equilibrar essa balança tão inflamada nesse contexto e reverter ou tentar minimizar essa situação? E a literatura novamente vem nos trazer aí o papel da nutrição na ação anti-inflamatória e realmente tentando minimizar e equilibrar essa balança no indivíduo que está com COVID ou que está obeso e ainda assim não tem o COVID, mas como a gente pode minimizar essa manifestação inflamatória que o indivíduo obeso, ainda que não tenha outras comorbidades, ele tem por conta da doença do COVID, né, da doença da obesidade, na verdade. E aí, novamente, a gente vai na literatura buscar como a gente poderia intervir do ponto de vista nutricional para combater esse processo inflamatório que o indivíduo obeso e com COVID expressa, e a literatura nos traz reflexões. Muito se fala do que a gente chama de dieta ocidental, que é, na verdade, a dieta que nós temos aqui na nossa realidade. Então, uma dieta rica em açúcar, gordura, em alimentos industrializados, sal, e que essa alimentação tem uma característica de manifestar no nosso corpo realmente um processo inflamatório. Em contrapartida, para melhorar como a nutrição pode auxiliar, combatendo, ou seja, tendo uma ação anti-inflamatória, nós temos o que a literatura diz, né, nomeia como dieta do Mediterrâneo. Eu, como nutricionista, diria, na verdade, que a gente não precisaria nem dessa denominação e que a gente pode usar só como uma alimentação saudável e equilibrada, que nada mais é do que ingerir aí os cereais, os carboidratos integrais, com alto consumo de legumes, verduras e frutas in natura, preferindo as carnes, né, animais do peixe e consumindo uma menor quantidade de carne vermelha, trocando aí o óleo vegetal pelo azeite, que são realmente as características dessa dieta chamada do Mediterrâneo. Então, nessa dieta, o consumo dos alimentos in natura, das frutas, legumes, verduras, e associada a um consumo moderado dos laticínios, de carne vermelha, e preferindo realmente o peixe como uma proteína de origem animal, são características dessa alimentação que, associados, geram realmente o que a gente chama de uma alimentação anti-inflamatória, mas que, na verdade, é realmente o que seria ideal para qualquer indivíduo pensando em nutrição. E é um desafio, frente à rotina alimentar que nós observamos nesse mundo moderno. E aí a gente pode se questionar, né, poxa, Patrícia, tudo bem, a alimentação não está tão adequada, será que a gente pode auxiliar suplementando algum desses componentes, algumas dessas vitaminas, esses probióticos, será que isso melhora o quadro do paciente com COVID? E, na verdade, a gente tem dados, mas ainda restritos frente a essa questão. Alguns hospitais instalaram protocolos para fazer suplementação de probióticos, de ômega 3, incluindo aí alguns polivitamínicos, mas não existe uma sugestão oficial na literatura quanto à dosagem
e se isso traz benefícios oficiais, né, ou seja, que tem a comprovação científica ou não. Então, a gente não tem. Eu diria que se pode usar dentro das recomendações de DRI para as vitaminas e minerais. O ômega 3 também já tem a sua indicação oficial de quantidade, e os probióticos podem ser uma alternativa. Mas o que a literatura traz de efetivo, ou seja, que tem dados e tem recomendações oficiais, é a suplementação de vitamina D. Um estudo feito na Suíça, ele nos mostra realmente que o indivíduo que está com COVID, ele tem uma queda de vitamina D, né, quando comparado ao indivíduo saudável, e que a suplementação para manter níveis séricos entre 40 e 60 de vitamina D traz uma resposta melhor do organismo frente à patologia do COVID. Então, dados que a gente tem oficiais para suplementação, eu coloquei aqui até as doses, apenas para vitamina D. Para os outros nutrientes e compostos, a gente não tem nada específico para o COVID. Mas uma outra questão que também já vem sendo levantada pela literatura é: qual é o papel que nós temos aí realmente a obesidade impactando no COVID, aumentando o número de casos, a gravidade de casos, mas já se questiona o impacto desse isolamento social, da mudança do estilo de vida frente à obesidade. Porque isso também a gente vem observando que a rotina de todos nós foi alterada em termos de atividade física, de alimentação e de rotina, e que tudo isso poderia contribuir ainda mais para o crescimento da obesidade ao fim dessa pandemia. Então, esse estudo feito lá nos Estados Unidos, ele é uma projeção, na verdade, eles pegaram dados desse estudo ECLS, que é um estudo nacional nos Estados Unidos, onde eles pegam instituições, né, escolas públicas e privadas, de crianças entre 5 e 6 anos, que foi feito no período de 2000 e 2010, e eles foram avaliar a composição nutricional dessas crianças, ou seja, composição não, estado nutricional dessas crianças, e eles utilizaram esses dados fazendo uma projeção na redução de atividade física, porque na escola a criança tem aí previsto a educação física, algumas atividades que têm a mobilização física, que são obrigatórias, e que no período de confinamento essas crianças foram, né, privadas dessa atividade física e tiveram também as suas atividades de uma forma geral reduzidas. E eles começaram a fazer cálculos para ver qual seria, frente à redução dessas atividades físicas escolares, qual seria o impacto no ganho de peso durante o período de pandemia e do período de isolamento social. Eles levaram em consideração 4 diferentes cenários, então, de isolamento por 2 meses, de isolamento por 2 meses e o período de férias, que lá no verão também são 2 meses, ou seja, 4 meses de impacto, o cenário de 2 meses de isolamento, os 2 meses de férias, mais 2 meses de isolamento novamente, e o quarto cenário, pensando num período ainda mais amplo, que iria até novembro, dezembro. E o que eles conseguem nos mostrar é que aqui a gente teria o grupo controle, que seria o crescimento previsto da obesidade no período, porque, como eu mencionei, a obesidade está crescendo, mas quando a gente pensa nos cenários de isolamento, quanto maior o período de isolamento, maior o crescimento da obesidade, e talvez a gente possa se deparar em 2021 com índices de indivíduos e de crianças obesas ainda maiores dos que o que a gente observa nos dias de hoje. Então, talvez a gente saia da pandemia ainda mais preocupado, mas não só mais com o COVID, mas sim com a obesidade, e como eu estava conversando quando a gente começou com a doutora Maria Ângela, a obesidade, ela é uma doença, né, e a gente precisa entender que, como doença, a gente precisa tratar, intervir, tratar, mas que, acima de qualquer coisa, frente à obesidade, o melhor cenário é trabalhar com medicina preventiva.
porque ela é uma doença de difícil tratamento, precisa realmente de muito envolvimento familiar, de mudanças de hábitos, e isso não é tão simples quanto se parece. Não existem tratamentos efetivos do ponto de vista de medicamentos, ainda não temos grandes inovações que possam nos apoiar, reduzindo a obesidade, mas a gente sabe que para os pediatras, né, para quem está tendo a oportunidade de pegar essa criança desde o início da vida, que existem muitos momentos que são cruciais e que a nossa atuação pode ser fundamental para prevenir a obesidade, que vai desde o cuidado que essa mãe tem no momento que ela decide engravidar ou que ela está gestante, porque o estado nutricional dessa mãe impacta no estado nutricional desse bebê que está sendo formado, a ingestão alimentar e a qualidade da alimentação dessa mãe também vão impactar frente a esse feto que está em desenvolvimento, se essa mãe está tomando adequadamente os suplementos de vitamina D, o ômega 3, que também tem um papel anti-inflamatório, como está esse contexto alimentar dessa mãe que está gestando essa criança. E a partir do momento que essa criança vem ao mundo, lembrar da importância do leite materno nesse cenário, porque os estudos, eles são muito claros em nos mostrar o efeito protetor do leite materno para o sobrepeso e a obesidade. Então, as crianças que recebem o leite... Oi, doutora. Desculpa te interromper, mas Imagina. alguém parou a apresentação sua e você saiu de novo. Então, acho que tem que voltar de novo. Vou apresentar agora. Vamos voltar. Será que eu tô apertando alguma coisa aqui, gente? Tô fazendo essa lambança? Peraí. Não, não foi você não. Foi outra pessoa que acabou apertando inadvertidamente. Não tem problema, a gente volta e compartilha de novo. Mas eu já estou concluindo aí a minha linha de raciocínio para a gente poder conversar um pouquinho. Que o leite materno, ele realmente tem um efeito comprovado cientificamente sobre a proteção e a prevenção do sobrepeso e da obesidade, porque ele regula essa questão de fome e saciedade de uma forma mais efetiva para a criança que tem a oportunidade de receber o leite materno e que, obviamente, a gente tem um papel de buscar estimular essa mãe, de mostrar a importância do aleitamento materno, tanto para essa criança quanto para a saúde dela, e de realmente buscar essa rede de apoio no momento da amamentação, porque a gente sabe que nem sempre é fácil para essa mãe, muitas vezes ela vai ter alguns questionamentos e desafios e ela precisa ser acolhida nesse cenário, e que se precisar de uma fórmula infantil, que ela seja escolhida com a finalidade realmente e características de composição que possam auxiliar, no sentido de não contribuir para o sobrepeso e obesidade, que cuidar da microbiota intestinal dessa criança também é fundamental, para que a gente tenha uma microbiota saudável que vai participar nessa regulação de eixo hipotalâmico, como eu mencionei anteriormente, na sinalização da grelina, que é o hormônio da saciedade. Então, tudo isso é muito importante, mas eu diria que acima de qualquer uma dessas questões está um momento talvez único que a gente tenha de efetivamente fazer uma educação alimentar. E por que eu falo isso? Porque no momento da alimentação complementar, talvez seja a oportunidade única que a gente tenha de educar do ponto de vista alimentar, porque a partir do momento que se tem uma alimentação inadequada, a gente não vai mais educar, a gente vai reeducar, e reeducar sempre vai ser mais desafiador do que introduzir hábitos, ou seja, a partir do momento que eu tenho o início da alimentação complementar, se envolver essa família na importância desse momento único de educar adequadamente essa criança, estimulando a ingestão adequada de alimentos, legumes, verduras, frutas, educando o paladar dessa criança para a ingestão dessa alimentação, eu vou realmente favorecer para que esse cenário da obesidade, ele possa ser revertido, porque reeducar é sempre mais desafiador, porque aí você já tem um hábito alimentar instalado, e você vai ter que realmente corrigir. E corrigir vai precisar realmente de muito mais envolvimento, engajamento e realmente de mais tempo também para reverter essa situação, porque não é tão simples reeducar.
e tudo isso mobiliza a questão epigenética e pode trazer realmente acionamentos de características genéticas que esse indivíduo porte, que vão ser levados aí por toda a vida. Então, eu acho que para nós, profissionais da área da saúde que trabalhamos em pediatria ou com crianças, entender que esse cenário desse início da vida, desses 1000 dias, ele vai ser fundamental para o numérico de células adiposas que estão sendo formadas, para eu estabelecer desde então uma microbiota intestinal saudável, para eu ensinar essa criança a entender o que é fome e o que é saciedade, ou seja, quando eu vou comer, o quanto eu vou comer e o que eu vou comer. E esse momento ele é único, e muitas vezes vai repercutir na vida adulta desse indivíduo que hoje aí é uma criança que a gente tem a oportunidade de auxiliar. Mas é isso, foi um pouco disso que eu trouxe para a gente ter a oportunidade de discutir, entendendo o impacto da obesidade como uma epidemia, na pandemia que a gente vive hoje, de Covid, que tem muita associação, mas eu fico feliz se eu sair daqui hoje com a gente entendendo o nosso papel em tentar prevenir a obesidade, porque ela é uma doença que está crescendo, e eu acho que às vezes a gente está fechando nossos olhos como profissionais para esse cenário que cresce, e é muito preocupante, porque a obesidade, ainda que ela não tenha doenças comorbidades associadas, ou seja, ainda não tem um diabetes, uma dislipidemia, uma doença coronariana, isso virá em consequência da obesidade, e a obesidade, ela é uma doença inflamatória que desequilibra todo o nosso sistema. É isso, gente, eu deixei o meu e-mail, meu contato, e vou fechar a minha apresentação para a gente poder conversar, porque eu acho que mais rico do que o que eu trouxe é a gente ter a oportunidade de debater sobre esse tema e os possíveis desafios que virão em decorrência de tudo isso. Muito obrigada, Patrícia. Se você parar a apresentação, daí você olha para a carinha de todo mundo. Pronto, Isso, consegui. beleza. Eu acho que você focou bastante na questão da prevenção e no nosso papel nisso, né? E realmente eu acho que é uma coisa que a gente consegue abordar isso na infância, né? E é uma doença prevenível, como você bem colocou. Aqui no chat, a Maria Cristina de Oliveira Regina está dizendo que não há dúvida que a família tem que ser envolvida na reeducação ativamente. Nem diria na reeducação, viu, Maria Cristina? Eu diria na educação mesmo, né? Todos os membros da família em geral têm que ser reeducados, né? E que a síndrome metabólica antecede ou acompanha o diabetes, mas realmente na infância a gente não tem essas manifestações, acaba sendo um pouco menos premente, mas não, a gente deixa de achar que é uma urgência, mas é uma urgência, né? Porque essa é uma coisa que só tende a não se resolver se não abordado corretamente, se não houver uma reeducação, né? Eu acho que é um desafio realmente, até porque o hábito familiar e alimentar, ele já está instalado, né, está instaurado. Eu acho que muitas vezes o que a gente vai precisar é trazer, que às vezes eu entendo que a família, ela se preocupa mais se a gente envolver os riscos para a criança do que para a saúde da própria família em si, da mãe, do pai, que já tem os hábitos formados. Às vezes você corrigir a alimentação para a saúde deles talvez não impacte tanto quanto a gente falar do risco para essa criança. E talvez seja isso que a gente tenha como usar como ferramenta, de envolver a mãe e o pai nesse cenário que é crescente, porque uma vez instalado o ganho de peso ou a obesidade, reverter é muito mais desafiador. E mudar ou fazer uma introdução correta alimentar é a oportunidade que essa família muitas vezes vai ter para replicar isso para o resto da família, se houver outros irmãos, ou o próprio pai e a própria mãe, para inserir bons hábitos que devem ser multiplicados para essa criança. Eu acho que é nesse cenário que a gente tem que tentar trabalhar, em mostrar o impacto disso para a criança, que vai muito além só de saúde, porque traz danos psicológicos, né, doutora Maria Ângela? Eu acho que vocês podem, até que estão no consultório, a criança obesa tem uma performance de escola menor, ela sofre mais bullying, então isso tem impactos na interação social que vai muito além de só ser uma questão fisiológica, de doença. Então, eu acho que a gente precisa trazer essas preocupações para a mãe de uma criança que está ganhando muito peso, ou que realmente já tem
um ganho de peso instalado, para a gente poder mobilizar, do ponto de vista emocional, essa mãe para envolver, engajar ela nessas mudanças, porque mudar não é fácil. Para nós também não é. Se a gente está aqui numa situação de trabalhar em casa que foi uma mudança. E eu aposto que no início também foi mais desafiador para todos nós. Falar, poxa, eu vou ter que trabalhar diferente agora, eu tenho que sair de casa com máscara. Toda mudança é um desafio. E a gente precisa realmente explicar o porquê que essa mudança ela é tão relevante agora na infância, porque vai garantir o estado de saúde quando essa criança for um adulto. Né? E isso é muito real, a literatura nos traz bastante embasamento. É difícil? É muito difícil, né, doutora Maria Ângela? É um desafio, mas eu acho que a gente tem que, o papel de startar para a mãe isso como um perigo, porque eu acho que muitas vezes a mãe não enxerga, porque ter uma criança fofinha é bonito ainda. Existe uma questão social de que, mas ela é tão fofinho, ai, olha como é corado. Ainda existe essa questão muito cultural de que tá tudo bem e vai passar quando ele tiver o estirão da puberdade. E, na verdade, não é tão simples assim. E que, ainda que a gente tenha esse conceito mais antigo de que é bonito, né, que pode soar bonito, que, na verdade, não é uma preocupação e que a gente precisa tratar desde então, para evitar que isso seja mais grave, porque a tendência é ir aumentando, na verdade, uma vez instalado, né? A doutora Mariana e a doutora Ângela, elas trabalham diretamente com as crianças obesas, né, Mariana? O desafio é grande, né? Doutora Mariana, você trouxe esse desafio para nós da temática, não sei se eu atendi as suas expectativas, Nossa, que gostaria de parabéns, saber realmente. Patrícia, a aula foi muito boa, eu acho que você passou por todos os temas, todas as fases aí, e uma das coisas que a gente vem discutindo aí sempre é que, na verdade, a pandemia não é só adquirir o coronavírus, né, ou ter a Covid-19, ela está implicando em uma série de outras alterações que vão deixar sequelas de outras maneiras. E dessas, a gente não vai poder tirar a obesidade como problema. Então, assim, época desafiante, um problema psicológico aí, alterando o psicológico da família, dos pais, dos avós, das próprias crianças, e com isso implicando em uma série de coisas aí, tanto do ponto de vista o psicológico, que você comentou agora no final, que é fundamental, que a gente, quando trabalha com obesos, todos eles falam que são ansiosos, e a ansiedade deles, que em muitas pessoas, às vezes, faz até diminuir o apetite, no obeso, com certeza, ele aumenta. Ele aumenta. Então, a ansiedade, a diminuição da atividade física em casa, né? Então, poucas crianças saindo menos, a alimentação, já tem até algum trabalho nacional em adulto dizendo que os brasileiros estão comendo melhor na pandemia porque estão comendo menos fora do que em casa. Mas isso é muito desafiador. Eu não sei se é verdade ou não, mas a gente pode até levar em consideração que a alimentação vai mudar. Vai mudar, com certeza. E pode ser que aqueles que comem bem vão comer melhor, mas aqueles que já comiam pior vão comer pior ainda. Então, você não sabe em quem vai mudar também, porque quem liga para isso está preocupado porque ele está levando ao Covid também. Então, e os outros que não estão preocupados e que estão ansiosos vão piorar mais. Então, são dois lados que a gente vai ter que pensar e ver como vai evoluir. E daí, trazendo para... E daí piora o sono, né? Não faz sem dúvida, física, come pior e altera o sono, que é um outro fator relacionado à obesidade. Então, com certeza, eu acho que todas as crianças que a gente vem atendendo nesse momento estão todas mais ansiosas, estão todas assustadíssimas com o que está acontecendo e ninguém sabe direito o que vai. E a chance de estar aumentando a obesidade, eu acredito que é enorme. Então, fundamentar e mostrar que a obesidade também piora a infecção, o Covid, é fundamental, principalmente para esses nossos alunos que estão vendo aqui, e que eu acho que para eles é fundamental, como pediatra, perceber a criança que está mudando o padrão da curva.
antes que ela chegue na obesidade, porque a gente não reverte, tá? Não é nós, brasileiros, não revertemos, a nutricionista não reverte, o educador físico, o mundo não reverte, né? Não reverte. Na verdade, eu estava até lendo um estudo científico, não vou lembrar o autor, mas falando do desafio, porque ainda que você instale novos hábitos, que a pessoa emagreça, perde peso, existe uma alteração em termos de configuração de hipotálamo, desse eixo hipotalâmico e de inflamação no hipotálamo, que muitas vezes é difícil reverter, e esse equilíbrio que o organismo busca em voltar para o peso original, né? E aí, muitas vezes, em 5 anos, a pessoa vai voltar para aquele peso, porque é uma busca do corpo por aquilo, em retornar aquele equilíbrio. Então, a obesidade, ela é realmente um desafio de ser tratada. Não é simples. E, certamente, trabalhar com prevenção é muito mais fácil, porque você tratar a obesidade é muito desafiador. É muito desafiador. Eu diria que os dados estão vendo, assim, a cirurgia bariátrica, a grande maioria, quando chega na cirurgia bariátrica, eles perdem muito em IMC, mas a grande maioria deles não chega no IMC normal, e nós estamos tratando aqui de IMC, que é o dado mais fácil para fazer diagnóstico de obesidade. Sem dúvida. Porque em criança, nós estamos vendo muita criança com IMC normal e aumento de tecido gorduroso, né? Sim, exatamente. Por falta de musculatura. Então, e daí o peso fica mais ou menos adequado, porque a musculatura pesa mais do que o tecido gorduroso. Então, são desafios que a gente precisa trabalhar. E eu acho que para a pediatria é fazer o diagnóstico. Nós perdemos o diagnóstico clínico, olhamos, falamos, ele é normal, ele é gordinho, ele é sobrepeso, a gente não sabe mais. Então, usem as curvas, tá? O IMC não é o melhor parâmetro, mas precisa usar a curva para fazer diagnóstico. E usar peso, altura e IMC. Se usar só peso e altura, você não vai fazer diagnóstico de obesidade. E por diário alimentar, né, Patrícia, é difícil, né? É difícil porque, na verdade, ele é uma ferramenta que nem sempre ela é fidedigna, nem sempre as pessoas vão te trazer realmente o que é reportado, o que acontece, as pessoas têm vergonha, muitas vezes, de falar qual é o seu hábito alimentar, não é tão simples, às vezes elas esquecem também, e isso também acontece, então, são ferramentas que a gente usa, vai nos nortear, mas nem sempre de forma absoluta. Então, a gente precisa realmente fazer um acompanhamento, e eu acho que isso que você falou, doutora Mariana, é fundamental, é você observar aquela criança que você joga na curva, e ela tem um crescimento, de repente, muito intenso na curva, já é um sinal de alerta para nós, ainda que se você olhe, ela ainda é classificada como eutrófica, se essa curva se manter crescendo nessa proporção, aonde essa criança vai chegar? Então, eu acho que é aí que a gente precisa soar o sinal de alerta. E muitas vezes ele vai ser antes dessa criança estar obesa. Mas a gente precisa enxergar que já é um risco e que já precisa conversar com essa família e envolver, porque não é que tá fofinho, tá legal, porque a gente sabe que existe ainda esse pensamento, né, doutora Mariana? Não sei como é para vocês no consultório, mas a minha percepção é de que o fofinho, ele ainda tá tudo bem quando é uma criança, principalmente menor de 2 anos, ele ainda é aceitável, né, em parâmetros estéticos, vamos dizer assim, se é que se pode usar esse termo. Para nós, na Unicamp, eles chegam muito, muito grandes, então eles já não são mais nem bonitinhos, eles já são considerados, ali já estão fora, quando eles chegam para a gente. Mas a gente sabe que esse conceito existe, se eles demoraram tanto para chegar, porque ninguém ficou preocupado com isso, então você não era o problema, e o problema já existia. E junto com isso, eu acho que precisa deixar claro para eles também, é que os parâmetros aí de dislipidemia, resistência insulínica, às vezes eles não atingem, mas com certeza eles já têm alteração, porque a gente também não sabe o parâmetro ideal para criança. Então, eles já estão alterados. A gente fala, não, eles são normais. Não é. Quando você joga por IMC, a gente vê que a criança com IMC menor tem nível de triglicéride menor. O outro pode não atingir o que a gente considera de alterado, mas ele é maior do que o da outra criança. Então, ele tá chegando. Calma que ele vai chegar, né? Ele vai crescendo, é o que a gente ele vai chegar.
É porque as referências para a pediatria, elas ainda são, eu acho que elas ainda vão ser aprimoradas, né? Algumas nós nem temos ainda, né, doutora Mariana? Me Não, corrija são se eu estiver adultos. errada. Mas para algumas nós ainda não temos parâmetros para diagnóstico, em que momento a gente começa o tratamento efetivo dessas comorbidades. Então, é um desafio, realmente. E Agora, voltando nesse, a obesidade, a adolescência é pior para os parâmetros metabólicos. Então, teoricamente, ela teria um valor acima dos valores do adulto. Então, ela é mais difícil ainda de ser avaliada, porque você tem aí toda uma alteração hormonal típica da idade que pode alterar tudo isso. Então, eu acho que é um desafio, e a gente vai precisar prevenir. Esse é o sonho do pediatra, tá? Porque depois que a gente não... prevenir, e lembrando que o pai do gordinho, em geral, é gordinho. Então, o hábito dele alimentar, o hábito de atividade física já é, em geral, comprometido. Então, é difícil passar isso para ele também. Porque a criança aprende por comportamento, né? Ela copia o comportamento da família. E se os hábitos são inadequados dentro de casa, é o que ela vai repetir, porque é como ela aprendeu. Por isso que foi o que eu falei, né? Às vezes na introdução alimentar, talvez a gente tenha a oportunidade de tentar melhorar os hábitos da família, mas é um desafio, porque mudar hábito não é fácil, não é fácil. Mas nós não podemos desanimar. Na pandemia, a questão do sedentarismo ficou pior. Na pandemia, a questão do sedentarismo ficou pior. O tempo de tela aumentou, né? A alimentação talvez tenha... Então, é muito fator junto, né? Realmente, a gente vai sair alguma coisa daí que a gente vai ter que lidar depois com muito cuidado, né? Principalmente, acho que a Mariana e a Ângela. A tela foi muito interessante você ter falado, porque a gente falava que criança não podia ficar na tela, agora você fala, tem que ir para a tela. Mudou. Pois é, né? Porque as atividades agora são na tela, né? Com algumas escolas e tudo mais. E eu acho que depois reverter isso também, né? Eu tenho um sobrinho de 12 anos, então ele tem a aula ali na frente do computador e aí tá trancado em casa, não tem muita coisa para fazer, então muitas vezes vai jogar no computador. Eu fico pensando, depois que o mundo voltar ao normal, como que a gente tira essa criança da frente do computador? Porque foram muitos meses ali na frente do computador. Como é que eu reverto isso para essa criança voltar para a quadra e jogar futebol, entendeu? Não sei qual vai ser essa situação, a gente vai aprender vivenciando, né? E a tela é uma coisa que eles aprenderam e gostaram muito rápido, né? É muito atrativa, vamos dizer assim. É sedutora, entre aspas, né? Ela é muito atrativa, ela dá muita possibilidade, então é uma geração que sair da tela vai ser... Sim. Eles vão dar um jeito. Diagnóstico precoce, não deixar ficar. Leite materno, né, Patrícia? Introdução alimentar adequada. Esse e os ginecologistas podiam ajudar, né? Eu acho que é fundamental, na verdade, eu acho que a mãe, quando ela começasse a pensar que ela quer engravidar, ela já precisava ser acompanhada. Ali, naquele momento, eu acho que eu vou engravidar no que vem, então vamos conversar, vamos começar agora. Porque eu acho que muitas melhorias poderiam começar ali, antes, na intenção de engravidar. E aí, durante a gravidez, você segue, obviamente, e isso tudo já melhora a formação dessa criança, e dali por diante você só seguiria, né? Mas, obviamente, isso é um pouco, talvez, de ilusão da minha parte. A gente precisa sonhar. Mas eu acho que esse seria o cenário ideal, é a gente começar a tratar essa mãe quando ela ainda não é mãe, ela tem intenção de, né? Eu tenho esse desejo, vamos começar a pensar nisso. Porque eu acho que a mulher, quando você envolve o impacto disso para o bebê que ela está gerando, ela se envolve de alguma forma. Eu acho que isso é possível. Existe esse envolvimento de, talvez por mim eu não faça, mas pelo meu filho que eu vou gerar, eu me sinto mais estimulada a fazer mudanças. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas mulheres que queriam engravidar e estavam com dificuldade, e aí você faz algumas, às vezes, reduzir o peso ajuda, enfim, você faz algumas alterações que ajudam o metabolismo e a resposta desse organismo, e existe esse vínculo aí com a criança, mesmo na intenção, quando essa criança ainda nem veio ao mundo.
Mas eu não sei se tem mais perguntas, doutora Maria Ângela. Oi. No chat não tem, mas acho que tem alguém Posso fazer uma que falar, né, pergunta? Silmara, por favor. Oi. Claro, por favor. Tudo bem? Parabéns, achei excelente a palestra. Eu queria saber, a Mariana comentou sobre o diário alimentar, né? Eu queria saber, existe algum tipo de aplicativo hoje que possa ser, pode ajudar o diário alimentar? Porque é sempre difícil falar em porções para calcular, né? Se existe algum aplicativo que a pessoa fotografe durante um dia ou mais, né? Durante a semana, que geralmente são 2 dias de semana e um final de semana, né? Para calcular o que ela ingere e os erros alimentares, para fazer um diagnóstico melhor? Doutora Sumara, na verdade, existem vários aplicativos que fazem esse tipo de coisa, que você coloca a porção e ele vai te dar cálculos em termos de macro, micronutriente e gordura, enfim. Eu me questiono se essa ferramenta, as famílias têm condições de utilizá-la de forma sábia. Porque, primeiro, que a gente não sabe efetivamente de que forma esse conteúdo de composição daquela preparação foi embutido naquele aplicativo, né? Porque pensando que, colocou ali uma bisnaguinha, qual a receita da bisnaguinha, ou qual foi a empresa que você tirou essa receita, se for um produto industrializado, e eu de verdade não sei se esse tipo de ferramenta seria, até que ponto ele seria uma vantagem, até que ponto ele poderia ser uma desvantagem, porque eu fico pensando no impacto disso, por um exemplo, para os transtornos alimentares, que aí eu já vou para outra seara, porque também existe uma questão de saber usar essa ferramenta para ela ser uma vantagem, mas também você não dá gatilhos para isso se transformar em um outro problema mais adiante. Não sei se a doutora Mariana tem experiência com isso, com aplicativos. Eu sei que existem vários que fazem isso, eu tenho até alguns no meu celular, que de cor eu não vou lembrar o nome deles. Espera aí. Então, existem vários, né, Patrícia? Os para adultos são mais bem e têm resultados melhores do que os de adolescentes e crianças. E o que a gente sabe dos aplicativos, não só fotografar e ver, mas eles incentivam, perguntam, dão sugestões, eles conversam com os pacientes, trocam receitas. E então é bem interessante. O que acontece é que eles param de usar. Os estudos falam que todos os aplicativos, você entra com um número X na pesquisa e depois de 4 semanas você tem um N muito menor, porque o adolescente e a criança, eles querem Facebook, querem outros aplicativos e não esse tipo de aplicativo. Tem aplicativo só alimentar, aplicativo alimentar com atividade física, tem vários aí que você, para a família inteira, mas assim, os resultados são em adultos melhores do que em crianças, pelo menos são isso que eu conheço. Eu já usei assim, mas sempre, doutora Sumara, para questões de conhecimento pessoal. Eu nunca usei na minha prática clínica, eu nunca usei, não tenho experiência, mas achei interessante essa resposta da doutora Mariana. Obrigada, doutora, pela contribuição. Nós temos um com um aplicativo só de atividade física, tá? E daí o pesquisador conversa um pouco com a mãe da criança sobre o que está fazendo e joga alguma coisa de alimentação. Ajuda, mas eles param de fazer, tá? Está evoluindo, eles vão parando de... Mas não com a imagem do prato. Isso a gente não tem. Tá. Entendi. Ok. Não dá foto. Obrigada. Imagina. Mas acho que no futuro é capaz que nós tenhamos aí aplicativo, você tira a foto e ele faz algum pré-cálculo. A Alexandra colocou aqui no chat o MyFitnessPal, Fat Secret, e que no ambulatório de endócrino tem um de diabetes para contar carboidrato. Acho que tem variados mesmo, né? Tem muitos. Você joga no seu celular os sites que você, né, baixa, tem vários deles. Eu já baixei alguns, já usei, mas eu confesso que eu também não tenho, nunca mantive, assim, para ver realmente se é efetivo ou não. Eu só curiei, fiquei ali só dando uma olhada para ver como eles funcionavam. Mas obrigada pela contribuição. Foi ótimo.
perguntas. Eu agradeço muito a presença da Patrícia, né? Imagina, eu que A gente agradeço. mesmo de ter dado essa aula, uma aula excelente, como bem frisou a doutora Mariana, né? Muito didática, alertando para aquilo que a gente sempre fala bastante da prevenção, né? E agradecer, tenho certeza que se tiver alguma palestra, você vai ficar à disposição também, né, Patrícia? Eu te encaminho, o pessoal consegue Claro. um link, né? E lembrando que a aula vai ficar disponibilizada no site do Departamento de Pediatria, para quem quiser rever algum detalhe, até sexta-feira, normalmente, ela já está lá. Gente, eu que queria agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, espero que tenha contribuído, porque realmente para mim também foi uma oportunidade muito interessante, eu acho que esse tema, ele é muito relevante para a gente pensar em como a gente pode ajudar para prevenir todo esse cenário. Muito obrigada.